Tá, agora é o Dinho, o coitado, agora até morreu. Verdade. Agora que eu lembrou mesmo, lembrei. É dele mesmo. Eu paguei, isso é verdade. Eu tenho meu jornalzinho que eu publico todo mês. Aí ele fala que eu não divulgue mais. de 15 a 20 mil. Isso, foi 15, 2 anos, 15, agora passou para 20, o terceiro. Tá isso mesmo. Em 2021. Agora, que era 2019, realmente não sei, sabia? Eu sei que o Haroldo é antigo. Não, mas é antigo, é. Isso aqui acho que não procede não, porque na época da Câmara Municipal Já tinha. ele já tinha o extra, eu lembro. Aí que mais? Deixa eu ver aqui. É Aí, verdade, aqui, ó, isso é verdade. Tá no portal de transparência, porra. É mentira. Eles fazem, mas a conotação que ele dá é reflexo da confusão do PSDB. Isso aqui, senta aí, bicho. Não, isso aqui é verdade. Isso é verdade, pode perguntar, isso é verdade, não tem o que esconder. Isso é verdade. Quer o quê? Que eu gasto com vinho, porra. É o meu com flat, com hotel, cobertura de hotel. Se criado do 19 foi coincidência, foi coincidência. Era o Haroldo que morreu, agora está com o Dinho, o filho do Haroldo. Pois é. É tudo que tem, vão cavar tudo, vão tentar tudo. Não, eles vão. É o tipo de coisa, por exemplo, que eu digo, ó, eu assumo, é isso mesmo. Agora, com a família não tem como assumir, né?
Olá para você que acompanha a programação da Agência Brasil de Notícias. Eu sou o Márcio Paz Barreto e damos início a mais um podcast Papo Reto, direto da redação da ABN, mais uma vez trazendo sempre uma personalidade representativa do Estado para tratar de assuntos relevantes a toda a comunidade. Mais uma vez estamos ao vivo pelo nosso Instagram, pelo nosso YouTube, pelo Facebook e também pelo nosso site www.agenciabrasildenoticias.com.br. Você já sabe que na Agência Brasil de Notícias você acompanha todos os fatos que acontecem, não só em Manaus, no Amazonas, no Brasil e no mundo, e aí você pode ficar sempre bem informado. Mais uma vez quero agradecer aqui a presença do Jonas Wesley, que está dividindo a bancada aqui desse podcast Papo Reto essa terça-feira. Seja bem-vindo. Mais uma vez, obrigado a todos que estão acompanhando a Agência Brasil pelas redes sociais hoje. O nosso convidado é muito especial. Muito especial, nada mais, nada menos que o senador Francisco Plínio Valério Tomás. Senador Plínio Valério, seja bem-vindo ao podcast Papo Reto. Sou eu, xará do Papa, né? Francisco, na verdade adota Plínio Valério. O maior prazer estar aqui com vocês, eu tenho absoluta certeza de que a conversa vai ser boa. E por muitos anos eu ouvi a oração de São Francisco. Isso, eu sou franciscano, eu sou meu padroeiro. Bom, e você pode participar do Papo Reto desta terça-feira, mandando sua mensagem, sua sugestão, sua dúvida em relação a todos os assuntos. Aqui o Papo é Reto, fique à vontade em participar, mandar o seu abraço, o seu comentário no nosso Instagram, @ABN Notícia, no Facebook ou no nosso YouTube. Pode mandar também mensagem no nosso WhatsApp, o número é o 994 60 0627, viu, Camila? 994 60 0627. Eu confundi, senador, porque eu divido a minha vida entre TV e a agência. E na última vez a Camila, que é a chefa aqui da nossa redação, ela disse: se tu repetir de novo o número da TV, você está demitido. Mas é isso, o Papo Reto. Jonas Wesley. Senador, aqui no Papo Reto a gente tem o modus operandi. Antes da gente começar, a gente começa pelo mais difícil com qualquer entrevistado que vem conversar com a gente. E a primeira pergunta que a gente faz em toda entrevista é: quem é o Plínio Valério por trás do terno da gravata, por trás do Senado? Quem é o Plínio Valério como pessoa, como pai, como avô? O que ele gosta de fazer, os seus hobbies? Quem é o Plínio Valério por trás do cargo de senador federal? É um caboclo da beira do rio, né, da barranca do Juruá. Eu vim de Irunepé, do rio Juruá. E continuo mesmo. A gente teve a felicidade de ter um pai e uma mãe que te mandaram para Manaus para estudar. Eu vim aos 12 anos para cá, voltei todos os anos lá. Graças a Deus mantenho minhas raízes. Eu adoro estar só eu e minha mulher, a gente sai sozinho. O meu hobby é pescar. Eu caminho na Ponta Negra com os amigos, eu vou na feira com os amigos, eu torço para o time de futebol. Eu sou um cara comuníssimo mesmo até. E continuo assim, por isso que eu estou agora enfrentando algum problema. Tem pessoas que acham que a humildade é covardia, né? E a humildade não é covardia, a humildade fora de hora, sim. Então, às vezes a pessoa confunde, mas no mais eu gosto de ser como eu sou. As pessoas de ligar, dizem, de encontrar, abraçar, tirar selfie, você me representa, meu voto valeu. Então eu sou esse cara simples, comum, comuníssimo. Eu sou um cidadão como vocês, não tenho nada, nenhum hábito extravagante. E nenhum comportamento também extravagante. Em casa é o Francisco? Não, em casa é Plínio. É o Plínio? E quando a mulher está com raiva, Plínio Valério. Né? É difícil às vezes as pessoas falarem de si, né? Falar sobre comportamento, como é o comportamento em casa, como é que é o pai, como é que é o ser humano, né? Eu sou um bom pai, gostaria de ser bem melhor, né? Eu criei, o segundo casamento, eu fiquei viúvo por 2 anos, tive que criar minhas filhas sozinho, depois com a minha esposa Ana, a gente criou 3 adolescentes com mais uma, que é minha enteada. Então é realmente uma aprendizagem muito maluca, muito louca, né? Mas eu gosto porque as minhas filhas têm orgulho de mim, a minha enteada, elas dizem constantemente, a gente fica orgulhoso, quando ela ouve elogio, essas coisas, então não tem coisa melhor. Sou católico, adoraria ter mais fé do que tenho, mas sou um cara de fé. Agora sou um cara determinado em busca dos meus sonhos, né? E só deixo alguém opinar, influenciar na minha carreira, meus sonhos, se eu quiser. Ninguém tem o direito de dizer que eu não posso. Se eu fosse ouvir isso, de que eu não sei, é muito para ti, eu não seria senador da República hoje. O fato de ser senador não me torna diferente de ninguém. Aqui eu sou igual. Me torna quando eu boto o broche, quando eu tenho que enfrentar autoridades no mesmo nível, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, que a gente tem que criticar e condenar a atitude deles. Mas no mais, cara, isso aí eu atravesso a balsa, a gente no carro.
a gente pesca, a gente... Normal, feira. Aquela listinha que a mulher dá pra gente, você liga, ó, tô indo pra cá, tem listinha? Tem. Eu faço. Isso acontece? Diariamente. Hoje eu disse pra ela, como eu tinha 3, eu falei, ó, não manda listinha hoje não. Hoje não vai dar listinha. Leva o tucumã pra casa, de 2, 3 em 3 Tucumã não falta nessa lista? Não falta, porque já acostumei, minha mulher habituei, não falta, né? Então é esse cara comum, eu te digo mesmo, comuníssimo. Eu sempre acompanhei a sua trajetória, mesmo que de longe, tem mais de 20 anos de jornalismo, e eu sempre vi essa sua serenidade, esse seu equilíbrio. Até para enfrentar os grandes, o senhor mantém esse equilíbrio ou algum momento da vida já deu uma aumentada de tom? Já. Teve que aumentar? Muitos momentos de vida eu aumentei o tom. Mas e agora, por exemplo, que a gente adquire a idade, traz serenidade, o mandato, a responsabilidade, né, a liturgia do cargo, traz tudo isso. Em outra época eu sairia do sério, quando o Arthur colocou o nome da minha mulher nessa questão dele, nesse problema psicológico que ele carrega. Isso mexe, mas não me desequilibrou, mas mexe com a gente sim, não desequilibra. A gente tem que ser sereno sempre, até porque com serenidade você enfrenta esse tipo de gente. Você tem que estar aberto para esse tipo de coisa, saber que você vai enfrentar. Ora, um cara que ficou viúvo, que a filha de 10 anos perdeu a mãe, que você tem que cuidar de uma filha de 10 anos, não tem dor maior no mundo do que você ver tua filha de 10 anos chorar a morte da mãe. Teu corpo dói, do dedão do pé ao último cabelo da cabeça. Então o que vem na frente você tira de letra. Ele mesmo já falou em outros momentos que ninguém poderia mexer com a família, né? Poderia atacar o político de qualquer maneira, mas envolver a família é desumano. Não pode, é jogo baixo, é de quem está desesperado. Fake news aí meu vai surgir muito, vou ter muitos fake news que eu nem ligo, vamos embora, meu comportamento é esse, né? E depois a gente presta conta. A minha conta que eu tenho que prestar sempre é com o cara lá em cima. A Deus, é Ele que me conduz, que me coloca no lugar certo ou errado. Então, com Ele eu presto conta, com os outros não. Agora, botar família no meio, cara, é coisa medieval, né? Baixaria. O Arthur, nesse aspecto, extrapolou. Eu acho que o Arthur refletiu. Eu acho que ele refletiu sim para ver o exagero que ele cometeu. Onde foi que começou essa divergência dentro do PSDB? Em que momento? Pois é, divergência a gente você não era palpável. A gente se afastou um pouco. Eu e o Arthur, nós somos companheiros já há mais de 30 anos. Eu estive ao lado do Arthur na campanha de 96, ele foi candidato ao governo pelo Muda Amazonas. Depois, em 2006, candidato ao governo, ao Senado juntos. As 2 vezes da prefeitura. O senhor sempre caminhou muito sempre ajudando o Arthur, sempre trabalhando, sempre sendo cabo eleitoral, me elegi vereador. Quando eu fui ser senador, Brasília, ele foi viajar, então... E agora, quando eu digo da minha vontade de ser, ele vem com esse ataque todo. Então, realmente me surpreendeu. Não me causa espanto, não desespera. Até porque enfrentar adversário eis aí o meu nome, se tiver que ser. Cheguei onde cheguei, um senador independente, como são vocês aqui, no podcast de vocês, aqui na agência. Eu tenho essa minha independência que não troco por nada. Isso custou caro, mas eu acho o seguinte, cara, você que é mais novo até, você é novo, você é mais novo. A gente tá na vida para ser feliz, cara. Ser feliz. Se eu posso ser feliz numa canoa, eu não tenho por que ser feliz no cruzeiro. Se eu quero ser feliz no cruzeiro, trabalho para isso. Então a felicidade é o motivo da gente estar aqui na Terra e fazer o bem. Qual é o valor que tem eu ser senador? É o poder de fazer o bem. Porque o mal, faz aí esses fake news, você cria um blog, cria um portal, né? Manda criar fake news. Você faz o mal da tua casa com o dedo ali no teu celular. E o bem não. O bem a gente precisa usufruir do poder para poder causar o bem. Senador, desde o ano passado, eu especialmente, não pessoalmente, é a primeira vez que a gente se conhece agora, mas eu sempre tenho conversado com você em alguns momentos para falar um pouco sobre o cenário eleitoral de 2022 e desde o ano passado eu já vinha conversando com você em alguns momentos sobre quais seriam seus planos, quais seriam suas metas e a ideia, ela não matura da noite para o dia, sim, mas desde o ano passado a gente já vinha conversando sobre essa possibilidade, você já me dizia que era parado às vezes na feira e conversava com alguns apoiadores, colegas, amigos, sobre alguns eleitores, sobre a possibilidade de você vir a ser pré-candidato a governo do estado, mas até então era uma ideia a se maturar. Mais para frente você chegou a conversar comigo e disse que algumas pesquisas estavam sendo realizadas e tudo mais, mas a ideia do ex-prefeito Arthur Neto de tentar governo, de repente,
é uma coisa, vamos dizer assim, não chega a ser prematuro, era uma coisa já esperável em alguns momentos, mas o plano principal dele até então seriam as prévias presidenciais. Como foi para o senhor acordar de manhã depois de ter feito seu anúncio e ver os ataques aí do prefeito, do ex-prefeito, perdão, e de repente, depois de tantos anos, né, como colegas em outros cenários, os ataques à família hoje, era uma coisa que você já via antes? Essas características já marcavam antes? Era uma coisa que o senhor já identificava em sua trajetória anterior? Eu não conseguia imaginar, era mexer com a família de cara. Primeiro lance, porque eu nem sou candidato, cara. Tu imagina quando eu for candidato, que eu tiver mudar o tom para levar minhas mensagens, meus planos, como é que vai ser? Eu não esperava que fosse tão cedo. E vindo o Arthur é pré-candidato ao Senado. Né? Senado, então não tem porquê, não é divergente, é convergente a minha candidatura ao governo, mas por algum motivo ele não quer, já tinha um acordo com o Amazonino e um acordo com o Eduardo, fez convite, e vendendo um produto que ele não pode entregar. O Arthur está há 32 anos no comando do PSDB do Amazonas, 3 décadas. Quantos anos você tem? Eu tenho 24 anos. Olha aí. É mais velho do que eu ainda. Já nasceu com o Arthur no PSDB. Então, de repente, ele tem um cara como eu que pode causar sombra. Não quis, cara, eu não quis. Olha, o Omar é presidente do PSD, certo, no Amazonas. O Eduardo é presidente do MDB no Amazonas. Eu poderia ser do PSDB. Não quis, porque eu entendo que o Arthur precisava de uma ribalta. Ele é ex-prefeito, ex-senador e deputado, precisava de uma ribalta e deixei ele cômodo. Mas chegou um momento que o Arthur pensa que ele é o PSDB, e ele não é. O PSDB tem CNPJ, o Arthur tem CPF, ele não pode confundir. É lamentável. Ele confundiu em algum momento. Não, ele confundiu. Ele pensa que o CPF dele é o CNPJ do partido e vice-versa. Então ele confundiu. Aí diz assim, porra, gostei, você está colocando o Arthur no lugar dele. Não, eu não tô querendo espeziar, eu estou me defendendo, cara. Eu estou me defendendo. Então, o Arthur, o que é que o Arthur tem que fazer? Ele foi lá com Dória, liga para o Tasso, liga para o Bruno, inventando história, quer dizer, que eu estou fazendo isso e aquilo. Na verdade, eles me conhecem, meu comportamento lá no PSDB. Inclusive, o próprio senador Tasso assinou a nota. Foi ideia deles a gente fazer isso, né? Então, respondendo a tua pergunta, eu não esperava tão cedo. Eu não vou meter família de ninguém. Até porque, cara, se eu for comparar famílias, eu levo uma vantagem enorme, né? Eu não vou fazer essa comparação. Então, eu tenho que preservar a minha família. Minhas filhas não queriam que eu fosse candidato, minha mulher não queria. E aos poucos foram, porque eu disse aquela ideia. Eu chegava na feira, nosso futuro governador, o senhor tem que ser... Eu dizia, não, nem pensar. E fui dizendo, não. Aí, um político de mandato não pode estar dizendo não para o seu eleitor. Aí eu falei, olha, tem a possibilidade. Aí começou, tem a possibilidade, sim, foi aumentando até chegar nesse nível. E a gente poderia ter sido procurado, Arthur, olha, tu está querendo? Vamos conversar, mas em nenhum momento. Aí quando declara, e está casa, ele está falando, sim, de Arthur aqui. O Arthur tem que reconhecer que tem hora de sair, a hora dele é de estar fora. Ele tem o direito de ser candidato ao Senado, tem todo o direito do planeta. Ele não tem o direito de me impedir de ser candidato ao governo. Ainda nessa esteira, nessa mesma perspectiva, o senhor já conversou com a gente sobre... vamos dizer assim, esse perfil do ex-prefeito, mas a sua relação Amazonino-Arthur, como é o relacionamento, como você encara essas figuras? A proposta que era assoprada nos bastidores é que o plano, de repente, poderia ser uma coligação com vamos dizer assim, um super clube de veteranos ali, uma chapa montada ali pelos dois e talvez, de repente, até um cartão de visita ao Braga. A sua candidatura pode atrapalhar o plano desses veteranos? Está atrapalhando, atrapalhou, sim, o plano dele, porque o Amazonino não será candidato pelo PSDB. Isso é fato? Fato, não será candidato pelo PSDB. Eu tenho essa garantia, não foi nem pedido meu, a garantia nacional não quer o Amazonino candidato. Ele está ungido governador, não interessa ele ser governador. O PSDB passa pelo momento de oxigenação. O PSDB perdeu a Anastasia, o PSDB perdeu o Alckmin, vai perder o Eduardo Leite. Né? E não quer perder mais nenhum senador, não quer perder nenhum deputado federal, então tem que oxigenar. E você vai oxigenar como? Né? Com candidaturas firmes, fortes, que sejam do partido, que tenham ideias do partido. Então, quanto a esse perigo não existe do Amazonino e ser o candidato do PSDB. Esse perigo não existe. O que pode acontecer nesse cenário, senador? O que pode acontecer? O Amazonino vindo, não vindo, o Arthur entrando num consenso dentro do partido? O que vai acontecer
Porque o partido pode sair fragilizado. Pode, o partido vai sair fragilizado de uma coisa dessa, de uma guerra intestinal, né? Então, o que pode acontecer? Conversar, o Arthur, se ele não meter mais minha família no meio, não tem por que não conversar com ele. Conversar, ele é candidato ao Senado, eu sou o governo, vamos ver se compõe, se não compõe, mas o Amazonino não vem. Então a gente atrapalhou esses planos dele, né? Se você me perguntar qual o relacionamento dos dois, se o Lindomar Castilho estivesse vivo, ele cantaria aquela música, Nós Somos Dois Sem Vergonha, né? Quer dizer, que tem a música do Lindomar Castilho, você não conhece, é bolero, é de bordel, né? Então brigam, mas estão juntos, porque se você vê bem, e eu me refiro a ele porque é o mais novo, se você vê bem, olha só, 23 anos você falou. 24. O Amazonino foi governador 16 anos, o Eduardo 8. Então tu já nasceu com o Eduardo governador. Sim, agora vem o Wilson que furou esse cerco por 4 anos, que é uma lástima também, né? O Wilson tem se mostrado uma lástima. E eles querem voltar para pregar as mesmas promessas, os mesmos métodos, a mesma metodologia. Então eu me achei na obrigação, essa é a palavra correta, de apresentar meu nome, para que eu não passe em branco, não passe como omisso para a história da política desse Estado. Entendo. Hoje dentro do partido existe esse conflito, ou se já foi resolvido, ou vai ser resolvido? Como é que está? O partido é nanico. Tu fala do Amazonas? Do PSDB. Do Amazonas. Isso. Eu te dei o quadro. Eu tive ajuda da Nacional para dizer, olha, vamos ajudar nosso candidato, dar uns nomes aí para a gente ajudar do fundo partidário. E eu conseguia ajudar todos os candidatos a vereadores, todos os candidatos a prefeito via partido, fundo partidário. E ali eu tive a noção exata do que é o partido. Vou repetir aqui, para você que está ouvindo agora, começou a ouvir agora. O Amazonas, o PSDB tem 2 prefeitos do interior, tinha 3, um já saiu, o de Silves. 2 vereadores da capital, onde o Arthur foi 8 anos prefeito. Você tem a Terezinha Ruiz, deputada estadual, que está saindo do partido. Está despedida. Que está saindo do partido. Você tem 30 vereadores no estado todo. E tem um senador que não é do PSDB regional. Entendeu? Esse é o tamanho, ou seja... o comando do Arthur no estado não foi bom para o PSDB. Não foi bom. Você não tem um deputado federal. Não tem força, não tem corpo. Você não tem uma bancada, né, de vereadores onde você possa importunar o prefeito. Né? A gente rodar a fita um pouquinho, ainda voltando ao episódio das prévias presidenciais, que o próprio Arthur vendia como uma oxigenação, como você citou aqui ainda há pouco, né? Revigorar o PSDB, trazer de volta aquelas raízes fortes que eles tinham. Só que até o momento da votação das prévias foi um desastre, e aí farpas foram trocadas. A palavra hoje dentro do PSDB seria um conflito estabelecido hoje entre Arthur e outras lideranças? Fora, a gente tira somente o nome do Dória porque o Arthur chegou a quase ser cabo eleitoral do Dória aqui no estado. Foi cabo eleitoral. Sim, certo? Foi cabo eleitoral. Então, a gente viu ao vivo o ex-prefeito chamar o Eduardo Leite, por exemplo, de moleque, né, de o mais novo dos velhos políticos. Ele atacou o Aécio Neves sem nenhuma coisa. Ele atacou as lideranças do país. Então, esse é próprio do Arthur. É um conflito estabelecido hoje entre a figura Arthur e lideranças tucanas? Não um conflito, mas um afastamento. Eles passaram a ver no que o Arthur se tornou. Né? O Arthur se tornou isso aí, que eles viram lá atacando companheiros de partido a serviço do Dória. No primeiro instante, o Tasso era meu candidato, o Tasso declinou. Aí eu digo, então eu vou votar no Arthur, porque o Arthur é correligionário, eu vou votar nele. Mas o Arthur começou a espezinhar a liderança, começou a ficar em São Paulo o tempo todo com o Dória, a serviço do Dória. Eu falei, então não vai ter meu voto. E declarei alguns votos. Eu lembro, eu procurei você. Eu declarei que não votava mais nele. Então a gente votou no Eduardo Leite, toda a cúpula do PSDB. Dos 7 senadores, 5 votaram no Eduardo Leite. Então, passaram a perceber a prática que o Arthur está, né? Esse desequilíbrio emocional que ele atravessa no momento, que é compreensível. Ele acabou de deixar a prefeitura, né? E se despediu sem estar preparado para isso. Mas não existe mais aquela ligação, até porque o PSDB do Arthur não é mais o mesmo, né? Sim. São novas lideranças que estão assumindo. Então, para mim, seria fácil, cara, ter tomado o partido do Arthur há 1 ano atrás, há 2 anos, teria sido fácil.
Mas eu não quis fazer isso, eu me recusei a fazer isso, né? Agora não. Agora ele esticou a corda, ela vai quebrar de um lado. Não sei qual é o lado, pode ser até no meu. Se for no meu é porque eu sou mais fraco. E se eu for mais fraco, pega a viola, mete no saco e canta na outra freguesia. Mas eu duvido muito que ela quebre do meu lado, mas vamos ver. A gente fazendo uma avaliação, um cenário hipotético, a gente vê que hoje as pesquisas dão a Amazonino Mendes uma liderança, né? E aparentemente seria uma pessoa, um político viável para qualquer partido, né? Que pense que tem uma visão de futuro, né? Por que o amazonino hoje não tem um perfil do PSD? Como o senhor disse que não é impossível do amazonino ingressar no PSDB. Primeiro porque fomos adversários, não combinava amazonino com o PSDB. Tanto é que tem áudios do Arthur aí, fartos áudios do Arthur, esculhambando amazonino. Não combina o método, a metodologia praticada pelo amazonino. Amazonino vai para um partido, o último foi o Podemos, se elegeu o prefeito, saiu, né? Então, não tem esse passado dele. E outra coisa, se você vê amazonino saindo na frente, falando, o amazonino perdeu as últimas eleições que participou. Perdeu, assim como o Eduardo, ele sai na frente. Se eu fosse, cavalo paraguaio, né? Se eu fosse olhar a pesquisa, eu não olhava e não me importava, que dizia que eu não tinha chance. Eu sabia que eu ia ser senador, eu tinha determinação de que eu seria senador. Se a gente for olhar a pesquisa no começo, no meio, não vale, o que vale é na reta final. E eu sou de chegada, eu gosto de campanha, eu gosto de debate, eu gosto de estar ali no meio, conversando, trocando ideia, guerreando com ideias. Então, não me importa, por exemplo, se tiver pesquisa a meu respeito, não importa. Eu fiz uma qualitativa para saber o que o eleitor precisa, pensa e quer de mim. Então, essa qualitativa a gente fez. E a gente vai baseado nela que vai para a luta. Mas não existe mais aquela coisa do o Arthur manda. O Senado, quem tem mandato que tem visibilidade, né? Então, acho que eis aí o X da questão. O senhor leva vantagem nesse quesito aí? Sim, o senador Plínio Valério leva, o cidadão não. Mas eu tenho que levar. Eu tenho que levar, cara, eu tive 835 mil votos. Eu tenho que fazer respeitar. Quem votou em mim, votou porque eu sou determinado, firme e sério. Então, se nesse momento eu não for determinado, firme e sério, o cara vai dizer, eu votei no Banana. E não votou no Banana. Então, nós estamos nesse embate mesmo, um embate para valer, mas não tem aquela ou eu ou ele, não existe isso. Existe, a gente pode conversar. Eu ou ele é amazonino. Eu gosto do amazonino, cara. O amazonino é meu conterrâneo. Pois é. Meu conterrâneo, a gente conversa. Eu gosto dele, mas no PSDB, não. Ele tem o PV, ele tem o PSD, ele tem aí, o que mais? Ele tem o PR, ele Cidadania. Tem... Agora, ele foi... Cidadania. Agora, cidadania está federado com a gente. Aí o amazonino vai brigar comigo lá, quer dizer, nós vamos sustentar essa briga, vamos judicializar essa briga. Não ser atraente nesse quesito para ele. Pois não é no nome que ele tem. Então, o que o amazonino vai fazer? Com certeza ele não fica no PSDB, não tem a menor... Senador, nos últimos anos, tem se fortalecido muito o discurso nessa perspectiva ainda, né, de, vamos dizer assim, de guerrear contra caciques e tudo mais, a famosa, as frases batidas, né, a nova contra a velha política. Esse embate todo, essa vontade, vamos dizer assim, de se tornar pré-candidato ao governo do Estado, teve como combustível aí essa batalha contra velhos caciques? Você considera essa perspectiva? Não é contra os velhos caciques, mas é o método que eles governaram o Estado. Veja bem, se não tiver uma opção, e o Ricardo Nicolau é uma boa opção, a Carol é uma boa opção, se não houver um leque de boas opções, esses caras ganham eleição. Porque eles vão brigar entre eles, fingir que estão brigados, né? Se for o caso, não tiver união, e para que fique nele. A fatia é sempre a mesma. O Arthur é prefeito, a Amazônia é governador. O Eduardo é governador, o Arthur é prefeito. Isso é uma velha prática da política. Uma velha prática que tem que acabar. Então, nós vamos acabar com isso. Você que está me ouvindo agora, é a nossa chance de parar com isso. Nós não podemos retroceder. Eu estou dizendo com isso que eu sou o cara, longe de mim eu não sou o cara, mas pelo menos eu sei delegar. Eu sei reconhecer que eu não sei tudo, eu estou aprendendo constantemente. Eu sei que sim, que dá para resolver o problema de saúde, porque é gestão, não é dinheiro. Então, qual é o meu mote? O meu mote é comida na mesa de quem tem fome e remédio na cabeceira de quem precisa. Essa visão o senhor conseguiu ter no Senado agora? Consegui ter no Senado a visão de que é possível resolver. De que é possível, que não falta dinheiro, não falta, se tiver projeto e ideia, não falta dinheiro para resolver. E a gente tem aí pessoas nos corredores deitadas, esperando ver, morrendo, né? Até nós tivemos aquela crise da falta de oxigênio. Então, eu acho que é possível, cara. Eu não vou ser omisso. Agora, se tiver que enfrentar
1 Arthur, 2 Arthur, 4 amazoninos, 20 Eduardo, eu vou enfrentar, cara. Se o povo estiver comigo, se o povo não estiver comigo, é porque não quis. E se não quis, paciência, né? Mas a gente tem que se expor, tem que colocar. Então eu estou de peito aberto dizendo, não tenho medo do Arthur, não tenho medo do Eduardo, não tenho medo do amazonino, porque eu tenho atrás de mim uma população que quer mudança. O senhor falou há pouco, né, nos bastidores, que podia estar no Senado, podia estar em Brasília, né? Lá é um outro nível, aqui é mais embaixo, como diz o ditado, né? A briga é mais embaixo e vale tudo, né? O Senado, cara, é bom demais para você trocar ideias, aprender. Eu estou feliz, estava feliz no meu canto. Né? Esse discurso é forte. Quando a gente conversava, sempre o senhor disse mesmo que eu estou feliz como senador. Sempre disse, estou feliz, cara, sou respeitado, eu sou o ouvidor geral do Senado, né? Eu tenho 2 leis aprovadas, uma dessa que eu tenho, que é o meu maior xodó, é colocando na grade transversal do ensino brasileiro o tema violência contra a mulher. É lei, está na ordenação jurídica do país. Eu fui autor da lei de autonomia do Banco Central, cara. Entrei para a história do país sendo autor da lei que deu autonomia ao Banco Central, que é uma briga desde lá da República. E eu consegui. E tem outros projetos que a gente vai conseguir. Então eu estou feliz, mas eu não notava essa felicidade nas pessoas que me cobram uma posição. Então, o meu eleitor que me identificava nas ruas, claro, tem outros que vão discordar, não vão mais nem votar em mim, pediam isso, queriam isso. Eu tive, assim, algumas 2 ou 4 vezes, senador, pelo amor de Deus, não deixe fulano voltar. Senador, então essa cutucada no senador aconteceu quando houve o convite de Arthur para o amazonino, vir para o PSDB, ver essa cutucada de não deixe voltar... Não, isso atrás, quando ele conversava com ele, 4 meses, 5 meses atrás, é um amadurecimento constante. Quantas vezes eu estive na minha varanda lá, meditando, pedindo, rezando, cara, o problema é que, pedindo, quero sinal, porque eu quero ajudar, eu quero fazer, né? Não, mas você vai ter isso, a nossa paz vai perder, vai ser, tá aí, está provado que minha mulher tinha razão, que meus filhos tinham razão. Mas a gente tem que abrir mão disso, desse conforto, para se expor. É preciso que a gente se exponha bastante, que a população amazonense perceber o método dessa corja, né? Dessa gente que não sabe praticar política, a não ser denegrindo a imagem do outro, tentar desconstruir a imagem do outro. E política não é isso. Política é uma coisa seria tão saudável se fosse praticada só por pessoas de bem. O senhor falou mais cedo sobre essa questão do jogo baixo, né? Infelizmente, envolver a sua família, né? E agora há pouco começou uma disseminação de informação sobre patrocínios em sites, ultrapassando aí valores de R$400 mil em 2019, ano que o senhor foi eleito. E o senhor estava falando aqui agora há pouco que é uma tentativa de denegrir imagem, uma tentativa de mexer com... Muitas vezes até a informação é real. Porque buscaram onde essa informação? No portal da transparência, cara. Se está lá é porque eu prestei conta. Agora, é porque normalmente eles envolvem vários itens na mesma nomenclatura. Por exemplo, sites, eu não patrocino sites. Aí deve ser do jornalzinho que eu tenho, que eu faço todos os meses, né? Que infelizmente o meu amigo, meu irmão, eu sou fã desse cara, morreu um dia desse, o Haroldo Furtado, que é ele que fazia. Grande jornalista. Né? Que faz. Então deve ser sobre o jornalzinho, porque faz vários itens. Eu não patrocino site. Se eu patrocinasse site e blog, estavam dizendo que eu tenho olhos azuis e que sou bonito, não estavam dizendo que estão. Né? Verdade. Sensacional. Bom, o senhor lá no Senado criticou uma decisão importante, né? Envolvendo a questão do IPI, a redução de 25% do IPI. Né? Diante disso, o senhor acredita que é preciso buscar essas alternativas econômicas? Ainda vivemos dependendo da Zona Franca. Ontem nós temos que ir à vergonha na cara, jogar o cachimbo fora que entortou a boca da gente, chamada Zona Franca. A gente vive de subsídios. Toda questão, quando você vê a questão Zona Franca, é nós amazônicos contra o resto do Brasil, cara. Tirando, às vezes, o Rondônia, às vezes está com a gente, o Roraima, nós contra o resto. Então, nós temos que parar de uma vez com isso. Não é acabar com a Zona Franca. Morreu o modelo, não. É você, a palavra oxigenar está em moda agora aqui para a gente, né? Então, é oxigenar o modelo da Zona Franca com novas matrizes. Que essas matrizes podem ser suas riquezas naturais, criação de peixe, turismo, fármaco, a biotecnologia, minerais. Agora mesmo, nós estamos no olho do furacão com a questão do potássio de Altazes. Nós temos que destravar isso. Eu estive hoje com a doutora Jais, a juíza federal,
tratando desse problema de potássio de altar. Nós temos que destravar, nós temos outras riquezas. E a gente se acostumou com Zona Franca, vai reduzir 25 IPA, o mundo acabou. O mundo não acaba, gente. A vida não se resume numa coisa só. A vida é a somatória das coisas que acontecem à nossa volta. Então, a gente tem que criar novos modelos. E o governador que vai assumir tem que estar consciente disso, de que é preciso sair dessa prisão, nessa raiz cadeado chamado Zona Franca. Para isso, nós temos riquezas naturais e várias outras alternativas. É um compromisso que a gente vai assumir. Só pegando esse gancho do senador, Jonas, desculpa, é que nós tivemos aqui presente num podcast Papo Reto com o professor José Melo, e ele trouxe assim um projeto com várias matrizes econômicas, opções para o Amazonas se desenvolver economicamente, independente da Zona Franca. E aí eu fiz a pergunta para ele, que vou replicar para o senhor: o que trava o Amazonas de ter essas alternativas, se todo mundo fala a mesma coisa, mas... Falta um estadista no governo. Estadista é aquele cara que pensa na população antes de pensar nele. Você não tem que pensar na próxima eleição, você tem que pensar nas gerações futuras. Então, o que a gente precisa? Planejar. Na época do Lindoso, o governador Lindoso, saudoso governador, ele tinha lá, acho que também, era o Lindoso sim, tinha lá chamado CEPLAN, Secretaria de Planejamento, e CODEAMA. Você tinha projeto, você não tem cabeça pensante hoje no governo, você não tem uma secretaria que planeje, você não tem projeto. Se tem uma brecha do projeto, você vai correr atrás do projeto. Você tem que antecipar. Tem dinheiro para tudo nesse país, né? Não é só para a corrupção não que tem dinheiro. Tem dinheiro para tudo nesse país. Então, você tem que estar preparado, pensar no futuro, nas novas gerações. Olha lá, Rondônia, maior polo de pesqueiro hoje, de questão de Baquia, Rondônia. A ração também lá era cara, mas eles resolveram. A ração era cara, resolveram. Roraima resolveu. E a gente fica, Zona Franca. Então, é vontade de fazer, é gestão, é compromisso com as futuras gerações. Não é compromisso com a passada, nem com essa que está aí, é com as futuras. E só um estadista pode pensar nisso. Eu vou lhe falar uma coisa, sou muito crítico em relação às casas legislativas. Porque a gente vê assuntos tão importantes como esse sendo colocado de lado, que poderia sair de dentro de uma assembleia, por exemplo, projetos desse tamanho. E a gente vê projetos como colocar chuveiro em ônibus. Sabe, senador? Então, assim... Tem essa? Tem, por incrível que pareça. Vai ser um quartinho. Então, assim, a gente brinca aqui, mas é sério o assunto, não, a gente né? ri porque é hilário. É hilário. Né? E podia sair projetos relevantes como esse da matriz econômica. Agora você me dá deixa eu, do meu lado. Eu consegui indicar 254 milhões em emendas. Dessas aí, 190 empenhadas, 89 mil pagos. Então, 89 milhões das minhas emendas já foram pagas no interior. Mas eu não posso assim dizer, olha, eu vou criar um polo pesqueiro. Não sou eu que vou dizer. Eu vou ajudar a criar o polo, vou desentravar, vou mandar emendas, vou fazer isso, mas eu não posso. O gestor pode, com a ajuda do governo federal, o gestor, ou seja, o governador pode e deve fazer isso. Né? Eu estava, não, vou dar só 3 anos, nem vou falar de 2013. Um dos primeiros discursos meu, falando para o ministro Guedes, discurso meu, me deixa em paz, deixa a Zona Franca em paz, tem um discurso meu nesse sentido, deixa em paz, que nós vamos saber encontrar o nosso caminho introduzindo nova matriz, mas não, deixa a gente em paz. O que foi que nós fizemos nesses 3 anos? Quantos projetos vocês conhecem? Quantos programas? Nenhum, cara. Eu estava deputado federal no lugar do Paulo Dernê em 2013, quando a gente conseguiu a prorrogação por mais 50 anos da Zona Franca. O que foi que nós fizemos de lá para cá? A Zona Franca tem 55 anos, não tem um projeto que seja diferenciado. E tem a cabeça pensante, tem a academia, né? O pessoal da UEA, eu conheci os projetos deles, belíssimos lá. E a gente tem que incentivar, parar de torcer o nariz para a academia e a academia parar de torcer o nariz para político, porque a gente vai juntar o conhecimento e as pesquisas dele com o poder de fazer nosso. É questão de gestão. Nessa mesma esteira ainda, né, era isso que eu ia emendar naquele momento, que apesar do senhor ser um defensor nato de novas matrizes econômicas para o Estado, a sua mão foi uma das mãos que travaram, apesar de concordar sim que é necessária a criação de novas matrizes, a sua mão foi uma das mãos que travaram, pelo menos até então, né, a redução de 25% do IPI. Né? Nesse quesito, você concorda que... Porque no momento não pode. Sim, não é possível, não nasce da noite para o dia, certo? Não pode. Uma matriz econômica. Mas, senador, vamos lá, talvez juntos possamos concordar que
se instaladas, algumas CPIs talvez aí tivessem reescrito alguns capítulos da história brasileira, né? A gente está falando, por exemplo, de CPIs como a CPI Lava Toga, lá em 2019, né? Eu assinei. Sim, né? A princípio, apesar de ter ali a retirada da assinatura do Tasso Gereissati, novamente essa assinatura foi para a CPI, ela quase foi instalada, só que aí foi passada para a geladeira, da geladeira para o congelador, e essa CPI aí que poderia ter colocado personagens hoje que até assumem nos últimos tempos alguns papéis de certo protagonismo, né? A gente está falando de figuras como o Dias Toffoli, o vice-presidente hoje do TSE, o Alexandre de Moraes, poderiam ter colocado ele em interrogatórios como praticamente a gente viu na CPI da pandemia, né? Imagina como seria hoje ver ministros como o Dias Toffoli ou então o Gilmar Mendes sendo interrogado ali, né? Mas onde eu quero chegar? Essa CPI poderia ter sido, sim, de repente, se efetivamente colocada, assim, mudado alguns capítulos da história brasileira, mas e a CPI das ONGs no Senado? Como está hoje? Quais seriam os reflexos que poderiam trazer isso para o país? Bem, o reflexo e a consequência seria a gente poder fazer um relatório completo, separando o joio do trigo, separando as boas ONGs das más ONGs. Nós não queremos demonizar ninguém. A gente vai perceber que tem ONGs, isso está lá no TCU, que arrecadaram do próprio, vou já lembrar agora, do Fundo Amazônia, né? 32 milhões do Fundo Amazônia, sem prestar conta, bicho. Tem um lá que não prestou conta de 45 milhões. Tem esse fundo aqui sei lá, meio ambiente, eu já me lembro o nome, Fundação, que é lá do Virgílio... Amazônia Sustentável. Amazônia Sustentável, 54 milhões, cara, em um ano. Então você tem que chamar esse pessoal, saber o que fizeram com o dinheiro público e estão fazendo com o dinheiro que arrecadam lá fora. Aí nós vamos descobrir por que a gente não tem o potássio, por que a gente não tem o nióbio, por que a gente não tem o ouro regularizado, porque para essa gente não interessa. A CPI das ONGs, como está? Apresentei, ainda na gestão do Davi Alcolumbre, ele leu, são passos. Você pede, tem assinatura, primeiro passo, apresenta. A mesa vai ler. Quando a mesa lê, o presidente lê em plenário, ela está devidamente reconhecida. Isso demora 1 ano, 2 anos, tem umas que nem são lidas. A nossa foi. Aí começou a pandemia. 1 ano, 2 anos, 3 anos. E agora, o que está faltando? Agora, o que estava faltando há 2 anos atrás. O presidente Rodrigo Pacheco oficiar aos líderes de bancada para que nomeiem seus membros na CPI. Só está faltando isso, mas é o mais difícil. Porque ano eleitoral, Trava. Ninguém quer se expor e está tudo travado. Mas ela está lá, não vou desistir. Não vou desistir dela. A gente tem candidato ao governo, ganhando, tem mais o resto do ano, perdendo, tem mais 4 anos. Então, é isso aí. Agora, deixa eu aproveitar só aqui para dizer uma coisa em política. Política ninguém perde, ninguém ganha. Não sou eu que digo isso, são os antepassados. Porque política você tem uma votação hoje, tem outra votação amanhã. Então você perdeu hoje, amanhã você ganha, depois, então a gente não tem que estar cabisbaixo por causa disso. Então a gente vai insistir na CPI das ONGs, sim. E CPI do Lava Toga eu assinei as 2 ou 3 vezes e assino quantas tiver. Eu sou a favor de impeachment de ministro. Do Barroso, do Alexandre de Moraes, do Gilmar, eu sou a favor, sim. Está lá, a minha digital, minha assinatura está lá, eu sou a favor. Agora não anda, ano eleitoral também não vai andar, mas não anda mais porque aquele momento que você fala, ele era bom, nós estávamos chegando. Sim. Estávamos chegando, então era bom. O pessoal não tinha compromisso, foi assinar. Agora já não tem mais aquele número de assinatura, mas a minha está lá. Eu sou sempre o segundo. Vamos ter break, Lucas? Vamos fazer um break rapidinho, senador, para a gente tomar uma água. Vamos ler na sequência os comentários, que são muitos aqui, viu? São muitos. Tá preparado? Tranquilo. Tá sereno. O Sarquinho está ali só vendo ali os comentários ali, ó, tá acompanhando ali. Mas a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já com os comentários e mais papo reto com o senador Plínio Valério, aqui direto da redação da Agência Brasil de Notícias. Não sai daí que a gente volta já. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dá incerteza aquilo que você quer para a sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão,
nos seus sonhos. O que você quer para você, verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Michael, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento, ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Michael Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dá incerteza aquilo que você quer para a sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você, verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Michael, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento, ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você. Muito bem, de volta com o podcast Papo Reto, direto da redação da Agência Brasil de Notícias, hoje recebendo o senador Plínio Valério, aqui na redação da ABN. Quero agradecer a sua presença, viu, senador? Eu que agradeço, cara. Que papo legal. É um Além papo de reto, né? legal. Podia ser um papo reto legal. E o Jonas aqui também, que sempre me acompanha aqui nas entrevistas. E a você também que nos acompanha. Hoje temos mais de 300, Como é que tá aí, Fabiano? 303. Mais de 300 pessoas assistindo aí o nosso podcast Papo Reto. Quero agradecer a sua audiência, a sua participação. Vamos já ler os comentários e as perguntas que estão chegando aqui, mas antes eu quero agradecer também a parceria dos nossos amigos que estão sempre aqui apoiando esse podcast Papo Reto. Temos a Isa Padaria, no nome do Raoni, meu amigo, meu parceiro. Obrigado a todos os parceiros lá da Isa Padaria. Quero agradecer também ao Renison lá do Maná Delivery, agradecer também ao Bruno Climaco, né? Ao pessoal da Coyote Suspensões. Quem mais? Temos também Bruno Climaco, que é da Auto Rodas, né? E todos os nossos parceiros que estão sempre aqui. Tem o Robson também, da Chefão Barbearia. Pessoal que está acompanhando o nosso podcast Papo Reto, muito obrigado, valeu pela nossa audiência. O assunto do momento, viu, senador, é o embate. Educação. É esse embate, as pessoas aqui estão participando, perguntando se o senhor está disposto mesmo a enfrentar Arthur Neto nesse embate. Como o senhor disse, acredita que isso vai se resolver. Mas as pessoas estão comentando aqui que o Arthur sempre foi o nome do PSDB, né? Isso, aqui no Amazonas. 32 anos, E aí surgiu o Plínio agora como senador, mas... É por causa da minha humildade, né, cara? Porque eu sou um cara humilde, eu sou igual a todo mundo. Então as pessoas às vezes se iludem com os arrogantes. Não, eu sou senador da República, o mais votado da história, né? Então não tem por que estar preocupado. Eu tenho o povo ao meu lado e as minhas mensagens, o meu comportamento é ditado pelo homem lá em cima, cara. Enquanto o homem lá em cima não fecha a porta de vez... Você está seguro dentro do tranquilo, partido? Sereno e seguro. E o senhor falou também dos comentários. Tem muita gente aqui apoiando o senhor nessa empreitada.
futuro governador, família é sagrado, o pessoal falando não, até agora aqui, tô lendo na sequência aqui, ó. Família é sagrado, política suja ninguém merece, o povo tá com você, Plínio. Toda ação tem uma reação. Essa ação foi do Arthur? Não, a ação minha foi de... Pois é, eu tive... A ação foi do Arthur e a reação foi sua? Minha. Você deixou na obrigação de fazer reação. Vou reafirmar, diga de mim o que quiser, cara. O que quiser, pode dizer à vontade que não vai ter um ai do meu... Agora não mexa. Não tem nem lógica não querer que um senador filiado saia, né? Partido nenhum quer que eu perder um senador. Parabéns, foi péssimo para o PSDB. A briga nunca é saudável. Né? Nunca. Não tem por que brigar, isso é desnecessário, cara. Desnecessário gastar energia com coisas desnecessárias. Né? Um partido forte que se tornou medíocre aqui no Amazonas. Medíocre, eu acredito que no sentido de ser mediano, né? Naquela questão que o senhor falou que não progrediu durante esse tempo todo. Sempre foi assim. Quem tem mandato é que manda. É assim? É assim. Infelizmente é assim. Que você deveria, nesse país, quando você nos Estados Unidos, vai dar palestra, né? Você vê o ex-presidente, vai dar palestra, vai mostrar seu ensinamento. Aqui não, o ex não é nada. Infelizmente é assim. Daqui a anos eu serei ex, só que eu vou saber o momento de sair da ribalta. Olha, por incrível que pareça, são só elogios, viu? É o que eu te falo. Ótimo senador, parabéns, Plínio. Excelente trabalho como senador em 3 anos de mandato. Com certeza será um grande governador, um ótimo governador. Parabéns, ótima entrevista. A entrevista foi muito boa. Senador, nosso Amazonas tem muito potencial no turismo. Por que não conseguimos avançar sobre isso? Porque a gente não colocou as pessoas certas, que confundiram turismo com fazer turismo, né? E a gente tem uma região fantástica, São Gabriel, Presidente Figueiredo. O vereador André, missionário André, até não é mais vereador, tem um programa. O André disse aqui, a Disneylândia queria colocar o parque aqui, cara. O André não foi recebido pelo prefeito nem pelo governador com o representante da Disney. Já pensou um parque da Disney aqui? Isso aconteceu de fato. De fato, o André te conta isso, você conta, ele te conta. E eu incentivo o André, vou dizer, André, nós vamos levar essa ideia adiante, sim. É que no momento desse você não vai pregar essas coisas, mas é uma coisa que pode ser paralela. Mas me fale mais aí, que esses comentários foram bons. Né? Então tá aqui, ó. Senador Plínio Valério, por que o senhor é contra a lei das fake news? Andréia. Assim, lei das fake news. Eu acho que todo mundo é contra fake news, né? Claro. Eu? André, todo mundo é contra fake news. A lei, não sou contra, ela deve estar dizendo que eu não quero aprovar uma lei que puna fake news. Não, eu quero lei que puna fake news, sim. Eu acho que está havendo um engano aí. Até porque o senhor muitas vezes é alvo de fake news. Eu sou vítima de fake news agora e vou continuar sendo alvo de fake news. Pois é. Eu não concordo não, André, com isso. Eu vou ver, já isso são as próprias fake news, talvez, que estejam isso é um reflexo das fake news. O senhor é a favor da lei. A favor da lei. Eu sou contra fake news. Olha só, e aí o pessoal continua comentando e parabenizando aqui a sua entrevista e a sua participação no Senado. É difícil ser candidato e enfrentar esse grupo que está aí? O senhor falou de isenção e independência. O senhor vem nessa pegada de independência, enfrentando esse grupo? Não tenho padrinho político, não quero ter. Não tenho industriais ao meu lado, empresários que banquem campanha, não existe isso. Então, eu não estou dizendo que tem empresários, tudo é ruim, estou dizendo isso não, estou dizendo que não tem quem mande no meu mandato. O meu mandato eu posso, vamos lá, eu posso estar numa clínica como eu estava e liga o ministro do Desenvolvimento Regional. Senador, eu preciso, decoro lá na comissão, é importante para nós. Eu falei, mas eu vou votar contra. Não, mas a gente quer coro, aí eu saio, vou lá colaborar. Fui contra o armamento, pego porrada do bolsonarista, aí depois sou a favor. Então eu sou republicano, ou seja, a favor do que é bom para a população. E essa independência, qual é o senador que você conhece que enfrenta o Supremo Tribunal Federal? Pois é, essa relação do Supremo, Bolsonaro, presidente. Mas eu enfrento. Como é que está essa relação? Não, eu acho que ele confunde essa relação com o Bolsonaro com todos os políticos. Por exemplo, você tem um ministro como Alexandre de Moraes que denuncia, apura, julga e condena.
Isso não existe. Eles invadiram a seara alheia. Eles usurparam a nossa prerrogativa de legislar e a prerrogativa do presidente Bolsonaro de executar. Então o Supremo tem que ser chamado aqui e dizer, olha, vocês não são semideuses. Isso aí não é o Olimpo, isso aí é a sede do Supremo. E como é que você vai dizer isso? Empichando um ministro, um mau ministro. Porque tem bons ministros. E quem é que pode fazer isso? O Senado. Sim. A minha assinatura está lá. Quantos pedidos tiver de impeachment, a assinatura vai estar. Isso parece que é uma crença, né, no judiciário, achar que são os donos vai de juiz. E vai subindo, né? Subindo. Juiz, esmagadores. Hoje enfim. você vê o Supremo determinando sobre tudo e sobre todos. Tem que ter tantas vacinas para ler. O presidente tem tantos dias para me responder. Daqui um dia eles estão julgando com quem fica o gatinho quando o casal separar, né? Não, o gatinho vai ficar com a mulher porque ela é mais carinhosa. Quer dizer, se apequena quando faz isso, não se agiganta. Eles pensam que são gigantes, mas estão se apequenando. Como é que é a sua relação com o presidente? Eu me dou bem com o Flávio, eu só tive com o presidente uma vez, quando toda a bancada foi lá falar sobre Zona Franca, aí ele não podia falar muito, porque o Paulo Guedes não estava falar, então é hora da gente ir embora. Mas eu não tive com ele, conheci o Bolsonaro quando fui deputado federal, mas assim de passagem, conversamos umas 3, 4 vezes, não tenho o menor relacionamento com ele, não quis, logo que se assume, eu não quis saber de cargos. Eu queria até que está aqui, olha, para que não pare dúvidas quando a gente fala de empregos, eu fiz um ofício ao ministro General Ramos dizendo que eu não queria indicar cargos, que eu abria mão e que ninguém podia falar em meu nome. Eu voto com a minha consciência, e a minha consciência é o reflexo daquele eleitor que me colocou lá, porque eu continuo transparente. E sobre essa denúncia que tem comigo, tudo vem do portal de transparência, né? Então, se está no portal de transparência... Senador, sobre o STF, eu acompanho isso há um tempo já. Todo o repórter político acredito que acompanha a vida dos senadores. E aí eu, assim como muitos, conhecemos que o senhor é outro defensor dos muitos defensores natos da ideia de que cada poder tem ali o seu devido lugar e a sua devida esfera, certo? Sem limite, como numa dança, cada um no seu quadrado. Sabendo que o senhor é um defensor dessa questão, a gente viu em 2021, aí no ano passado, que o país ele ficou quase à beira de uma crise entre poderes, onde até o ex-presidente Michel Temer teve que ele ser um interlocutor de uma carta de paz ali, que aí tinham 3 personagens centrais, o Bolsonaro, o Exército Brasileiro e o STF ali querendo ver quem tinha mais poder, certo? Então, o que eu levo para você em cima dessas questões, sabendo quem o senhor o senhor acredita, o senhor conhecendo de perto o senador Flávio Bolsonaro, que hoje amarga na boca do senador Flávio Bolsonaro, ou até do presidente, que aquele discurso onde o próprio senador Flávio Bolsonaro ali levantava de que não era um momento de tensões entre poderes, entre governo, entre políticos e o STF, naquele ano de 2019. E, assim, é apontado por muitos que o senador Flávio Bolsonaro ele foi protagonista de ter colocado a pauta na geladeira e tudo mais, e no ano de 2020, de repente, teria ficado ali na boca o gosto de repente, um tiro no pé ou pela culatra. O que você, como alguém que faz parte ali do Senado, qual a sua leitura em cima disso? Você acredita que hoje amarga isso, esteve na mão de vocês? Porque na internet o presidente fala, esse é o momento dos senadores, né? Porque vale ressaltar, todos que estão nos acompanhando, que somente é uma atribuição dos senadores impeachment, somente os senadores podem impeachment ministros do STF. Então o presidente cobrou isso de vocês, só que lá atrás o próprio filho do presidente, né, protagonizou talvez ali ter colocado a pauta na geladeira. Então, você como alguém que esteve lá, qual a sua leitura em cima dessa questão? Hoje a situação não se repetiria. Por exemplo, o CPI Lava Toga não teria 27 assinaturas. Teria a minha, com absoluta convicção. Porque nós temos lá um pedido assinado por quase 3 milhões de brasileiros pelo impeachment do Alexandre de Moraes. E o presidente Davi Alcolumbre não colocou em votação e o Rodrigo também não vai colocar. Então a gente tem que acabar com esse poder, né, que existe do presidencialismo, seja do Tapipoca, seja do Sul América, do Flamengo, do Vasco, ele tem muito poder. E é muito perigoso conceder na mão de uma pessoa todo esse poder. Eu defendo mesmo que o Senado não se apequene, exerça o seu papel. O que acontece no Senado? Normalmente são senadores que já passaram pelos governos. Estadual, prefeito do seu município, federal, senador, então, governador, muitos governadores. Então, eles deixam, quer queiram, quer não, muitas vezes não por falcatruas dele, mas por alguma falha, rastros no caminho.
E esse rastro no caminho gera um processo e que fica na mão do judiciário. Então ele fica com o pé na frente e o pé atrás. Estou defendendo, não, estou só explicando o que acontece. E senadores como o Stives, como o Girão, como eu, que chega de forma independente, nós somos os 15 lá, entre 15 e 19, né, nessa área. E a gente tem que entender isso. Mas não há clima hoje para empichar ministros. Embora tenha um pedido lá que uma vez eu defendi, vocês que gostam de acesso, coisas, quando eu defendi colocar em votação impeachment do Alexandre de Moraes, o meu Twitter deu 1.268.000. Você vê como a população quer, porque naquele momento eu disse o engasgo da população. E a população participa. Participa. Ela só espera o momento de participar. Hoje não tem clima para isso não, hoje. Mas eu continuo dizendo ao povo amazonense, eu continuo assinando CPI Lava Toga e impeachment de ministro. Falando para a gente voltar aqui para os comentários de algumas perguntas. Tu tá doido para encontrar um que me escolhendo? Aqui me escolhendo. Não vou encontrar. Pior que não tem ninguém aqui ainda. Ninguém escolhendo. Mas assim... o senhor falou de clima dentro do Senado. Como é que é o clima entre os senadores do Amazonas? Muito bom, muito bom. A gente, por exemplo, existe os mais próximos. Eu e o Eduardo, a gente conversa em plenário. E às vezes, todas as vezes que o Amazonas está envolvido. Zona Franca, BR-319. Já o Omar não, o Omar, eu vou no apartamento dele, a gente conversa, né? Existe esse relacionamento. E a gente se dá muito bem com os senadores de outros estados. E todos eles têm a maior boa vontade com o Amazonas. Sabe, quando a gente, por exemplo, agora, eu falei, olha, eu estou decidindo... Não existe divergência entre vocês? Entre os senadores do Amazonas? Não. Existe uma bandeira que se carrega. Você deve ter visto um vídeo, Eduardo e eu, agora na questão do IPI. Nós nos juntamos, nós somos antagonistas na política local, mas nos juntamos para isso. Conversando, se eu vou não ser candidato a governo, o Tasso Gereissati me deu corda, o Anastasia me deu corda, o Cid me deu corda. Todas essas pessoas que vão, olha, eu te ajudo, cara, eu já fui governador, sabe, eu vou te ajudar. Os primeiros meses eu falo, então nós somos amigos, a gente se torna amigo, mas na hora do embate é embate, porque isso é a política civilizada. Né? Ou seja, em Brasília existe uma bandeira que é o Amazonas. Que é o Amazonas. Aqui... Então você não vai ver o Eduardo juntos aqui, mas vai ver eu e o Eduardo juntos lá no plenário defendendo o Amazonas. A população entende isso? Muitas vezes não. A maioria entende, mas tem outros que não. Mas está do lado desse, deve dizer também do lado da gente. Mas nós estamos... O nosso compromisso é o Estado. Eu sempre disse na campanha, já disse umas 10 vezes, não me obrigue a escolher entre a República e o Estado. Porque apesar de ser senador da República, eu fico com o Estado do Amazonas. Então a gente não espera chegar nisso. Na questão do IPI eu disse muito isso. E a gente ninguém é amigo, nós não somos amigos, mas nós somos pessoas que sabem consciência de defender o Estado. Uma coisa é um senador. 3 agora no IPI pesou muito, com a ajuda do Rodrigo Pacheco, que foi o nosso porta-voz, que foi lá com o pessoal do Guedes e botou na mesa, ó, os 3 senadores exigem isso, querem isso, a gente acabou conseguindo. Perfeito, muito bacana. Olha só, o pessoal comentando, senador, qual a sua opinião sobre o Fundo Amazônico? Como governador, o que poderia fazer? Já falou pela CPI das ONGs. A Vera disse, senador Plínio Valério, parabéns pela sua postura. Meu falecido marido, há tempos, já o intitulava de futuro governador do Amazonas. Eu ouço muito isso, obrigado. Essas coisas tocam a gente porque você percebe que está no caminho certo, né? Os tearins fizeram um ritual há 2 anos atrás, cara. Diz que os antepassados revelaram que eu seria governador. Então, 2 anos atrás, meio que eu sei. Então, essas coisas emocionam a gente, porque nessa hora é preciso, sim, aquelas pessoas que querem o bem do Estado, que gostam da gente, de dizer, cara, não vai. Vai, não esmorece, porque eu não vou esmorecer, mas nessa hora é preciso saber, para você vencer essa questão minúscula que é o fake news. Isso, né? Oxigena, né? Muito. Por exemplo, um depoimento desse oxigena muito. Eu recebo assim, Plínio, eu voto em você. A minha mãe, antes de morrer, fez um pedido, não na hora da morte, mas antes tinha feito um pedido, olha, quando eu me for, continue votando no Plínio. Então, aquele programa que fazia no rádio me trouxe muito isso, esse carinho das pessoas. E eu não vou decepcionar, cara. Uma coisa que eu posso garantir mesmo no governo é que eu não vou roubar, né? Isso eu posso garantir mesmo. Os outros são compromissos. Para a gente encerrar o podcast, que o tempo é curto, mas a gente vai expandir esse papo aqui em outras oportunidades, mas um ponto em que o senador Plínio Valério precisa e pode trabalhar de melhor. Saúde, cara. Claro, como governador, não, senador? O senhor como político, o que o senhor acredita que pode melhorar no senhor? Sim, eu acho que muita coisa. Eu acho que
Eu nem sei, as pessoas me acham muito teimoso, né? Dizem que eu sou teimoso. Pô, eu não sou teimoso. Teimoso é quem teima comigo, né? Ano passado, eu cheguei a conversar com você sobre essa possibilidade de se tornar pré-candidato. E até então, era ainda de quase total negação. Isso. O senhor mesmo chegou a dizer para mim bem assim, eu particularmente não me vejo como governador do Amazonas hoje, né? Então agora... O que foi o fim condutor aí para mudar esse pensamento aí? Olha, nessa perspectiva de que, como político, o que está faltando hoje para o senhor? Muitos setores. Fica até, às vezes, a gente... porque política emocionado, parece demagogia. Mas muita coisa. Mas teve uma que... somatório, que combinou com uma criança que chegou do interior, a mãe pede ajuda. Ela tem 1 ano, aí foi a cardiopata, foi operada do coração, tem só um rim e nasceu com o fígado trocado. Não tem leitinho, não tem, a gente ajuda. O outro que está aqui querendo uma coisa, você ajuda. A cesta básica que você manda, a pessoa chora emocionada. Mas uma coisa que mexeu, eu talvez tenha definido ali, tem sido a minha mulher chegar. Ela foi fazer uma cirurgia, septo nasal, no nariz, uma coisa normal, mas pegou trombose. E só foi descoberto 24 horas depois. Isso em hospital particular, mulher de senador, pagando caro e tudo. Então ela só foi salva porque era mulher de senador. Chegou lá e disse, olha lá, quem está lá é a mulher do senador, aí corre lá, ajeita, salvou. Salvou, não digo de morte. E ela passou 5, 6 dias no quarto, no apartamento. Quando chegou em casa, sabe, inchada e tudo, a primeira coisa foi, meu marido, só tem que ser governador. Porque enquanto eu estava lá, eu só pensava em quem não é mulher de senador. Então, cara, você tem que ajudar. A tua mulher te pediu isso, porque passou por isso. Então, isso emociona, cara, é um negócio assim que... Vivenciou aquilo, né? Vivenciou e sentiu na pele. E tu sabe que tu governador, tu vai fazer, bicho. Tu vai fazer. Hoje eu mando emendas para o município, não sei se o cara fez, vou lá fiscalizar. Mas governador, eu vou fazer nessa porra assim, com certeza. Essa questão de saúde vai ser resolvida. Corrupção não vai porque é inerente ao ser humano. Educação também não garanto. Segurança vai melhorar muito, mas saúde vai ser resolvida isso aí. Isso eu posso assumir esse compromisso. Senador, eu quero agradecer a sua presença aqui. Como eu falei, o senhor já desde já tem um segundo convite de voltar aqui no podcast Papo Reto para trazer mais informações, para trazer mais esclarecimento à população. Eu acho que a população merece esse contato mais claro, mais aberto, mais reto com os nossos representantes. O espaço aqui da Agência Brasil de Notícias vai estar sempre aberto para o senhor. Eu gostei muito de ter vindo aqui, espero ser convidado outra vez. É um papo muito legal, né? A gente nota que são pessoas interessadíssimas no bem-estar da população, perguntas boas, papo legal. Como eu disse, papo reto, é um papo muito bom. Espero vir e virei quantas vezes for, né? Eu acho que a gente tem que se expor, tem que ser transparente. O que pensa, o que quer, o que planeja. Agora você pensa, o que deve ser corrigido em mim? Eu não sei, as pessoas têm que dizer o que querem de mim, como homem público. As minhas filhas dizem o que querem de pai, minha mulher querem do marido, e como homem público as pessoas têm que dizer. Agora, por incrível que pareça, cara, a gente só recebe elogio na rua, viu? É muito bom. O espaço estava aberto. O senhor me representa, o meu voto valeu, eu tenho honra do meu voto, isso é muito bom. E isso me dá o direito de pleitear ser candidato ao governo do Estado. Ganhar ou perder é a questão da luta, a gente não pode fugir dela, né? Fiquem em paz, obrigado pelo espaço, paz de Cristo a todos. Jonas, mais uma vez, muito obrigado pela parceria aqui. Foi sensacional, mais uma vez eu também quero agradecer a oportunidade. E aí, eu volto a repetir que é sempre muito bom estar de frente com personagens que levam políticas públicas à população. Num outro momento, o senador Plínio Valério, como pré-candidato, já estará aqui falando das suas propostas, de cada área, o que ele pretende fazer em cada área, e a gente quer a sua participação e agradece desde já a participação de todos aqui no podcast Papo Reto dessa terça-feira. Um grande abraço, uma ótima noite, fiquem com Deus. Quinta-feira tem mais podcast Papo Reto aqui, direto da Agência Brasil de Notícias. Já temos o convidado, a delegada-geral Emília Ferraz, estará aqui no podcast Papo Reto falando sobre segurança pública e também sobre eleições. Aguardem. Até mais, fiquem com Deus e até a próxima. Olá,
tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dá incerteza aquilo que você quer para sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Maicon, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você.